Gratidão é a palavra por estarmos novamente aqui juntos no nosso canal para fazer reflexões então sobre o nosso Evangelho. Aproveitem, não esqueçam, de deixar o seu like se gostaram dos vídeos, se estão visualizando os nossos conteúdos que são bem diversos, se inscrevam e divulguem também se estiverem aproveitando para que outras pessoas também possam fazer uso desses conteúdos de amor, que a gente traz para vocês todos aqui e para nós também. Abrindo então o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 12. E a gente vai fazer uma reflexão sobre o item 9, que é sobre a vingança. E ele traz a instrução dos espíritos. E o espírito que assina essa instrução é o Jules Olivier, em Paris, 1862. A vingança e o duelo são vestígios da barbárie que tende a desaparecer entre os homens. São costumes selvagens que fazem a humanidade sofrer. A vingança é um sinal da inferioridade dos homens que a ela recorrem e dos espíritos que se juntam a eles para inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer parte do coração daquele que se diga espírita. Vingar-se é totalmente contrário ao ensinamento do Cristo que diz: perdoem os seus inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita e também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes, porque todo aquele que se vinga quase nunca o faz a céu aberto. Quando é mais forte, ataca ferozmente aquele a quem considera seu inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que cresça nele a cólera, a paixão e o ódio. Na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do coração os seus sentimentos. Seguindo caminhos escusos, persegue na sombra seu inimigo, sem que ele de nada desconfie. Espera o momento mais favorável para executar a sua vingança, evitando correr algum risco. Escondendo-se, vigia o inimigo sem cessar, preparando-lhe armadilhas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ele ataca o inimigo em sua honra e em suas afeições. Faz uso da calúnia e das falsas insinuações, que, habilmente semeada aos quatro ventos, vão crescendo por onde passam. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde a calúnia e as falsas insinuações já passaram, se admira ao encontrar rostos frios onde encontrava antigamente rostos amigos e bondosos. Fica surpreso quando as mãos que se estendiam para ele agora se recusam a cumprimentá-lo. Enfim, fica arrasado quando seus melhores amigos e parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga dessa maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta seu inimigo e o insulta pela frente. Parem, portanto, com esses costumes selvagens. Parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que se achar no direito de se vingar não será digno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema: fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. Então, meus irmãos, são palavras de Jules Olivier. E é interessante que a última palavra que ele nos fala aqui é sobre o perdoar, Se fosse mais executado esse ato do perdão, não haveria tantos problemas com essa outra parte ali da vingança.
É interessante aqui quando ele começa a nos colocar no texto, né, que a inferioridade, a vingança é sinal da inferioridade dos homens e dos espíritos que se ligam, né, a eles para inspirá-los. Porque a gente sabe, né, que nunca estamos sozinhos e que as nossas companhias são adequadas às nossas vibrações. E se a nossa vibração não está elevada, as companhias também não serão elevadas. A gente já sabe há muito tempo que, como na nossa sociedade, no mundo aqui dos encarnados, né, existem pessoas boas e pessoas nem tão boas, no mundo dos espíritos acontece a mesma coisa. E quando os sentimentos eles caminham para a faixa lá das baixas vibrações, né, da vingança, do ódio, da cólera, são esses irmãos que vão nos acompanhar por vibração, por atração, né, que a gente mesmo atrai pela vibração que está emanando naquele momento. Então tem que ter muito cuidado, porque aqui ele mesmo fala, né, que é da inferioridade desse sentimento e dos espíritos que ficam junto inspirando esse mesmo sentimento. E é interessante também que ele fala no início ali onde era mais intenso, né, esse ato da vingança e muitas vezes se matavam, né, duelavam em várias coisas por lavar a honra, né, como era conhecido antigamente, que a gente vê na história. E depois, mais para frente, ele vai falando sobre... eu achei interessante porque eu achei que é uma vingança mais socializada, assim, né? Daí já não cabe mais tanto, ainda tem, a gente sabe, que muitas mortes se dão por vingança, né? Mas nas coisas, assim, quando ele diz aqui que quando o ódio não chega a um extremo, assim, de chegar a tirar a vida do outro... Então ele faz uso assim de coisas mais sutil e chega ao ponto de se vingar fazendo as intrigas e as calúnias, as falsas insinuações, como ele colocou aqui, né? E isso é muito comum a gente ver hoje em dia, as pessoas falando mal dos outros, fazendo as fofocas, né? E dizendo coisas que às vezes a pessoa nem tem aquela ideia, nem teve aquela ideia. A pessoa diz uma coisa e o outro já deturpa aquilo de uma forma e conta, aumentando em N vezes e deixando aquilo mais sério e inventando muita coisa, né? E aí fica com aquela sensação para quem ouve, né, de que aquela verdade, falsa verdade, cause aqueles mal-estar assim nas relações e às vezes, como ele também coloca aqui, né, no meio da família também acontece, os parentes. E depois no final ele nos dá esse chamamento aqui, né, parem com esses costumes selvagens, parem com esses costumes de outros tempos, porque a gente já sabe que fora da caridade não há salvação, né, meus irmãos? E quando ele fala aqui que parem com esses costumes de outros tempos, me ocorre assim que a gente já não tem mais lugar para isso. Nós precisamos ter essa consciência, esse chamamento, né, de que chegou o fim desse período. Não podemos mais admitir isso dentro de nós, nós precisamos eliminar certas más tendências, né, e de uma forma definitiva. A gente sabe que o planeta está em mudança, né, para regeneração, e no mundo regenerado não tem lugar para esse tipo de sentimento. Tá certo que a gente vai evoluindo, né, aos poucos e gradativamente, mas o nosso esforço tem que ser bem grande nesse momento, para que a gente tire de dentro do coração esse tipo de sentimento. E quando é importante também, assim, que eu penso a gente ressaltar, né, quando a gente é ofendido por alguma razão, para a gente ter um olhar fraterno para aquele irmão, tentando descobrir por que aquilo está acontecendo. Será
que aquele irmão não recebeu de nós algum motivo que levou ele a nos agredir, nos ofender, mesmo que a gente tenha feito alguma coisa involuntariamente? O que levou um irmão a nos ofender, nos agredir, nos humilhar, para que crie dentro dele um mal-estar e a gente querer se vingar de algum mal recebido? Muitas vezes a gente não se dá conta, mas cria situações e ambientes assim com comentários, às vezes que até sem uma finalidade, mas magoa os outros e cria nos outros alguma coisa assim de revolta. Que daí vem essas trocas, né? Aí um agride, o outro ofende, o outro humilha, o outro não sei o que. A gente precisa cortar esse cordão, olhar para aquele irmão com um olhar fraterno e entender, às vezes a criatura está passando por problemas complicados, problemas difíceis. A gente precisa se perguntar por que a pessoa está nos fazendo um mal, não deixando gerar dentro de nós um sentimento também de baixa vibração. E precisamos, se a gente não conhece a causa, a origem daquele mal, pedir por ele em prece, vibração positiva, pedindo luzes, que Jesus acalme o coração desse irmão, dando um pouco de paz, de serenidade, para que ele possa refletir, aliviando aqueles sentimentos ruins que fazem tão mal para ele. E da nossa parte não recebendo, né, as ofensas com rancor também, com ódio, não ficando milindrado, né, porque começa às vezes a gerar uma situação assim que nos leva a desenvolver sentimentos mais intensos pro mal, né, que a gente precisa parar. Alguém precisa parar. E alguém precisa lançar um pouco de vibração positiva e paz para que mude essa frequência. Tem uma fala do Chico que ele diz que quando a gente é ofendido, humilhado, se a gente aceitar a ofensa e a humilhação, o problema deixa de ser do ofensor e passa a ser nosso. E a gente vai trabalhar aquilo e vai depurar aquilo e vai sofrer até que resolva aquilo. Se a gente recebe a ofensa, a humilhação e não aceita ela, recebe, ouve, escuta, mas não aceita, não eterniza ela dentro de nós, o problema fica com o ofensor e é ele que vai ter que se resolver. E é por aí que caminha, eu acho, assim, a solução disso. É a gente entendendo, né, que estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva, todos nós, numa sociedade, todos em conjunto, mas não estamos com as virtudes desenvolvidas no mesmo patamar, todo mundo igual. Uns desenvolvem alguma coisa mais que outros, e assim vai indo, e estamos num equilíbrio, mas não exatamente iguais. E daí que a gente tem que entender que as pessoas se ofendem muito, às vezes mais do que a gente, por pouca coisa. Não que nós vamos se sentir melhor do que os outros por isso, se a gente já consegue segurar um pouco, pensar antes de responder, não somos melhor que ninguém. Neste momento, talvez a gente já consiga fazer essa atitude diferente. Mas o outro irmão que não consegue, quem sabe, tem outras virtudes desenvolvidas mais do que nós, né? E por isso estamos todos mais ou menos na mesma faixa de evolução. E para que tudo ande e ande bem, porque a gente precisa viver pensando no coletivo, a gente precisa ajudar os que mais necessitam numa área ou na outra. E se o nosso assunto aqui hoje é vingança, e o contrário dela é o perdão, então vamos perdoar aqueles que nos ofendem,
Vamos perdoar aqueles que nos humilham e que nos agridem, buscando entender as razões por que eles fazem ainda essas atitudes, entender que estamos todos numa caminhada evolutiva, cada um lutando as suas lutas pessoais e que elas precisam caminhar juntos num coletivo. A gente tem cada um a sua história e a sua luta, mas nós podemos todos caminhar muito melhor se caminharmos juntos na solução de tudo. Então, quando a gente vê alguém com uma dificuldade que a gente já consegue superar, pelo menos relativo, se não absoluto, relativo, né? Algum momento já consegue, outros momentos não consegue, mas a gente vai lutando. Vamos ajudar, vibrando, orando, pedindo a Deus que ilumine os nossos irmãos de caminhada, e mesmo quando o assunto não nos diz respeito. E é bem comum a gente ver os atritos, né, entre a família, nos grupos de amigos, nas relações de trabalho. Também não nos isenta de fazer a nossa parte, porque se a gente está num meio onde acontecem atritos que gera sentimentos de vingança, de ódio, de cólera, onde as pessoas se exaltam com muita facilidade, tudo vira o caos, assim, de repente, por uma bobagem vira um caos. Se a gente está ali convivendo, precisamos fazer alguma coisa, nós temos um papel a desenvolver dentro desse meio. Se a gente não está envolvido no problema, muito mais forte a gente vai estar para fazer as vibrações de paz, de harmonia, de serenidade, pedindo luzes e paz para as pessoas poderem se entender e vencer a si mesmo, porque a nossa luta, na verdade, é que precisamos, aqui na nossa caminhada, com tudo que a gente precisa melhorar, é uma luta que a gente precisa vencer a gente mesmo, não precisamos vencer ninguém mais, a gente precisa vencer a nós mesmos, nos equilibrando e melhorando tudo que a gente ainda tem que não é tão bom, né? E a gente melhora muito quando a gente ajuda os outros a melhorarem também, mesmo sem eles saberem. Porque não adianta, não é os nossos irmãos na Terra que vão nos dar ali o retorno das nossas boas ações, né? Na hora que a gente vai para o outro lado, nós vamos prestar as nossas contas com a nossa consciência, né? E ali vai estar gravado tudo que a gente fez de bom e todo o bem que a gente deixou de fazer, podia ter feito e não fez, né? E a gente vai ter que responder por isso. E às vezes a gente vê que tem pessoas que, tá tudo bem, perdoei e tal, e aí acontece uma coisa com o outro, né? Aleatório, fora da nossa responsabilidade. Aí a gente pensa, bem feito, viu? Aprontou pra mim, agora tá lá, se deu mal. Ninguém viu, ninguém ouviu, só nós pensamos isso, né? Lá no fundo, assim, nos dando aquele sabor, daquela vingança. Na Terra, os encarnados ninguém viu, mas os desencarnados todos viram. E o que é pior, ficou registrado na nossa consciência, que é aquela consciência que depois, quando a gente for ajustar as nossas contas, vai vir aquele pensamento e nós vamos ter que resgatar ele. Então a gente tem que ter muito cuidado com o pensamento. O pensamento é matéria e ele tem força tanto quanto a palavra. Precisamos vigiar os pensamentos dia e noite, porque o espírito não dorme, não é? E orar muito por nós, orar muito pelos nossos inimigos, desafetos, qualquer coisa, as pessoas que a gente sente na vibração aquela antipatia, assim, uma coisa ruim. Tem muitas pessoas, né, que às vezes a gente chega perto, não é inimigo, se trata bem, tem educação, porque, né, é uma sociedade, mas a gente sabe que aquilo não tem uma sintonia, assim, então precisamos orar por essas pessoas, para que toda essa frequência, assim, que entra em atrito, ela vá se dissipando,
e a gente resolva isso ainda nessa caminhada aqui, porque vamos ter que resolver em algum momento, e tudo que a gente conseguir aqui melhora, melhor nós vamos chegar do outro lado, né? Como é que nós vamos estar quando a gente for retornar para casa? Precisamos estar, para o nosso bem, muito melhor do que quando nós chegamos aqui. Então, meus queridos, era esse recado de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e que Deus nos abençoe sempre.